Olá a todos. Então, essa matéria é de teoria psicanalítica, né? Ou de psicanálise, ou teorias psicodinâmicas, né? A gente está trabalhando, então, a questão do inconsciente. A gente, então, pensa que o inconsciente é um conjunto de hipóteses e uma lógica do acontecer psíquico, né? Então, a gente está vendo o funcionamento do inconsciente, as teorias, né, os conceitos e como eles se articulam. Né? E esses conceitos, como eles se articulam, eles parecem uma engrenagem mesmo. Né? Por isso que Freud fala, né, usa esse termo aparelho, né, que os conceitos eles se articulam de certa forma que viram engrenagem. Nas aulas anteriores, a gente trabalhou o funcionamento do inconsciente a partir de um fenômeno inconsciente que é o sonho. Hoje a gente vai pensar e vai avaliar essa mesma teoria para avaliar e pensar um outro mecanismo, outro acontecer psíquico, que é o sintoma. Né? O sintoma, para a psicanálise, ele vai acontecer de uma forma diferente, ele vai ser definido de forma diferente que o sintoma na psiquiatria. Então vamos ver como funciona esse mecanismo de formação dos sintomas a partir da lógica inconsciente, então retomando alguns conceitos então, psicanalíticos que a gente já tinha passado em momento anterior da aula. Né? Primeiro, pensar numa descrição do inconsciente. A gente já passou por isso, mas é sempre bom lembrar para a gente poder fixar melhor no nosso curso, né, as descrições do inconsciente. Primeiro, ele é uma lógica de funcionamento do psiquismo. Isso implica que ele não é um lugar, ele não é um porão, ou então ele não tem localização cerebral. O que a gente está pensando é uma lógica de funcionamento. E essa lógica de funcionamento, ela depende de leis e de regras. Né? A gente viu nas aulas anteriores, né, que tudo que tem certas leis e certas regras, elas podem ser tomadas no campo da linguagem. Isso implica que ele é uma coisa metafísica, né? Significa que ele não tem substância. Ele tem a materialidade simbólica, né? Uma coisa que tem a materialidade simbólica, e ele é uma coisa que obedece à lógica das palavras, que obedece à lógica de organizações simbólicas. Né? Então, a gente há de se lembrar que a palavra ela tem uma materialidade simbólica, né? Ela traz as substâncias, ela traz determinadas emoções, se as emoções necessariamente existirem ali, vamos dizer, fisicamente. Né? Então não é da mentalidade física que se trata, mas de uma mentalidade simbólica. E as palavras elas existem enquanto simbólicas. Né? Então, primeiro, é constituído de representações e de traços minêmicos, né? Na relação do sujeito com um grande outro. Então, através da relação do sujeito com um grande outro, né? Através dos fenômenos da linguagem, através ali do nome, através da história pessoal do sujeito, da história da própria civilização, e se inscreve mecanismos psíquicos no sujeito. Né? Então, por exemplo, um avô que eu tive, né? A posição desse avô na vida, a história desse avô, ele vai me marcar inconsciente na medida que a fala faz as coisas acontecerem. Né? A fala ela institui objetos. Então, por exemplo, eu não preciso ter convivido com o meu avô para a vida dele ter me marcado, porque a vida desse avô ele passa por gerações através de mecanismos simbólicos. Né? Então, a história da sociedade, a história da civilização, ela me marca. E a história também dos meus pais, o desejo dos meus pais, a relação que eu tenho com esses primeiros objetos, ele também me marca sobremaneira, a ponto também dele determinar certas posições que eu tenho na vida. E como é que isso se marca? Ele se marca através da gente chama em psicanálise de restos minêmicos ou representações. Então, essas vivências, essas satisfações com o outro, essa relação com o outro deixa marcas, e essas marcas ficam marcadas através de traços minêmicos ou representações no psiquismo inconsciente. Então, a gente tem aí
a representação do inconsciente na primeira tópica ou ali na interpretação dos sonhos. Que aí a gente tem três instâncias ali, né, que é o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Então, nota o seguinte, que Freud ele colocou a parede na medida de arco reflexo, quer dizer o seguinte, que a maior parte do aparelho ela é constituído do inconsciente, ou seja, ali no campo da percepção, primeiro, a percepção ela passa para o inconsciente e depois ela tem descarga motora na consciência, né? Então a gente tem uma ilusão de que primeiro as coisas acontecem na consciência, depois, né, para Freud não, primeiro essa relação com o outro, ela primeiro ela marca o inconsciente, e esse inconsciente ela determina o pré-consciente e o consciente, né? E aí essas satisfações, esses afetos, eles têm descarga motora na consciência, né? Então são mecanismos psíquicos, inconsciente, pré-consciente e a consciência, e elas oferecem lógicas de funcionamento dialéticas, quer dizer, elas se dialogam entre elas e elas têm uma articulação entre elas. Mas tanto o pré-consciente quanto a consciência ela é submetido à lógica do inconsciente, né? Então a gente tem várias características do inconsciente. Primeiro, infinito. Por que o inconsciente é infinito? Porque as representações do mundo que marcaram meu pai, que me marcaram sujeito enquanto do outro, enquanto relação com o outro, elas são infinitas. Né? Elas são representações infinitas e elas se articulam entre si. Então, essas articulações elas têm uma possibilidade de reorganizações dessa lógica. E não existe uma lógica da negação, ou seja, né, no inconsciente não existe amor e ódio separado. Não existe amar e odiar um objeto só. Existem vários objetos, o sujeito ama e odeia vários objetos. Né? Olha só, por não ter uma lógica da negação, o sujeito, o inconsciente, ele não sabe o que é prazer ou o que é desprazer. Né? Ou seja, no inconsciente, tanto faz o que vai dar descarga. Né? Tanto prazer como desprazer, ou seja, uma relação que eu tenho com meu pai que é prazerosa, marca da mesma forma que uma surra, e aí vai. Né? Então, tanto faz, o prazer ou o desprazer, eles estão da mesma forma. Né? Então, ele vem uma dialética, né? De que o aumento da carga, ela tanto é uma satisfação, quanto desprazer. Né? Que quanto mais se acumula, mais a descarga é maior. Por exemplo, fome. Vamos ver um exemplo imaginário do que é da fome. Quanto mais se adia para comer, quando se come, você tem uma descarga total. Quer dizer, o mal-estar da fome é a mesma coisa da satisfação do prazer de comer. Né? Então, não existe essa diferença no inconsciente entre prazer e desprazer. Né? Então, a gente fala em psicanálise de satisfação. Quer dizer, quando o prazer e o desprazer eles estão juntos, estão implicados. Um outro dado, no inconsciente, ele, por não obedecer à lógica da negação, por não negar, o sujeito ele tem amor por vários tipos de objetos, ou seja, ele ama do mesmo jeito o pai ou a mãe, ele vai amar homem ou mulher da mesma forma. Por quê? Por não ter a lógica da negação, o inconsciente ele é bissexual por definição, ou seja, a constituição psíquica do aparelho ela é bissexual, ou seja, inconscientemente, tanto o homem quanto a mulher ele tem atração pelos dois sexos da mesma forma. Né? Não quer dizer que a pessoa vai exercer esse outro lado da sexualidade, né? Porque a gente tem ali no pré-consciente e a consciência também a censura. Né? O que é a censura? É que o outro, a cultura, né, diz se pode realizar. Né? Então, nesse jogo cultural, desse signo de grande outro, esse desejo do outro, esses ditames do outro, da cultura, eles aparecem ali na pré-consciência, na forma então de censura, né? Porque na vida da consciência, na vida da sociedade, se deve escolher, né, um dos objetos amorosos,
amorosos, você não pode ter uma satisfação imediata. Ou seja, ali no pré-consciente, ele é responsável pela censura, ou seja, de tentar dialogar com a realidade, né, de tentar dialogar com a realidade sobre essa descarga do prazer que vem pelo desejo. Então, ali no pré-consciente, ele é responsável pela censura que ocorre, então, pelo processo de recálculo. A gente vai retomar esses princípios mais tarde. Primeiro, os princípios lógicos do inconsciente. Né? Ele rege o princípio do prazer. Né? O que é o princípio de prazer? Se deve ter uma descarga imediata. Né? Então, o que significa? Um acúmulo da tensão do aparelho, né? Ele tem que ser descarregado de forma rápida. Né? Não se pode acumular tensão, ou seja, quanto mais prazer que se não descarrega, mais gera desprazer e não se pode acumular desprazer, não pode acumular tensão. Né? E o princípio da realidade? O princípio da realidade, ela está ali na consciência como uma tentativa de dar uma descarga mais, vamos dizer, satisfatória e garantida ao desejo, ao princípio do prazer. Então é o seguinte, o desejo vai ter uma lógica de retomar satisfações anteriores através de um investimento na satisfação. Né? Ao se investir nessa representação, se tem então o imperativo de que é necessário uma descarga. Entretanto, ali quando passa ali pelo julgamento, pela censura do pré-consciente, né, a consciência elege um novo objeto, ou seja, um objeto mais adequado com a cultura, mais adequado com o nascimento, com o reconhecimento do sujeito e contra a ideia de identidade que tem na consciência. Né? Ou seja, né, aí a gente tem como é que o desejo ela aparece de forma mascarada. Né? Então, o desejo ela aparece, o desejo ele é realizado de forma mascarada. Né? Então, ele aparece aí para esses dois princípios. Né? Então, o que é o desejo? Uma tentativa de retomar uma satisfação, né, que já foi acontecida. Né? Mas essa satisfação ela é a tentativa de representar esse objeto. E esse objeto, por ele não existir, né, porque ele vai ser um investimento numa satisfação, né, o objeto do desejo não vai ser objeto da satisfação. E quando o desejo ele tem que passar pela lógica do princípio da realidade, esse objeto é deslocado para o segundo objeto. Ou seja, o objeto que a gente tem na realidade, o objeto que a gente escolhe na realidade, primeiro, ele é o objeto, né, do desejo. Entretanto, é o objeto do desejo mascarado e distorcido. E aí, todo objeto que a gente tem, a gente vive na realidade, ele vai ter esse caráter de insatisfação, né? Ele vai ter esse caráter de frustração. Ou seja, em psicanálise, a realidade ela vai ter uma descarga na realidade, vai ter um prazer na realidade, mas esse objeto ele é sempre frustrante, porque do mesmo golpe que produz uma satisfação, ela produz também um certo vazio, né? Porque falta ali algo do objeto, falta ali algo da satisfação, né, que é perdida no objeto. Né? Então, consequências do aparelho. Então, assim, o desejo é a tentativa de retomar uma satisfação através da alucinação do objeto, ou seja, do investimento nessa representação. Né? Entretanto, esse desejo é sempre ameaçador para a consciência. Então, para que algo desse desejo se realize, é necessário que esse objeto seja deslocado, que esse objeto ele seja mascarado para aparecer na consciência. Então, ele por definição, ele vai produzir uma divisão da consciência, né? E por não suportar essa contradição, a consciência ele vai mascarar esse objeto. Ou seja, em todos os objetos que a gente tem na realidade, ele tem um caráter de desejo, quer dizer, um investimento nosso. Ele vai ter um caráter de máscara, quer dizer, ele vai ser um mascaramento do desejo. Né? Ele vai ter ali uma cara que supostamente ele nos completaria. E ele vai ter um vazio, porque é um vazio da frustração de que ninguém tem esse objeto total. Né? Ninguém tem esse objeto de satisfação total. Então, isso aí são uma das características do amor. Né? O amor
ele vai ter algo ali do nosso desejo, né, que vai fisgar a nossa história a partir daquele objeto, a partir daquele sujeito. Ele vai ter uma cara ali de brilho, porque ele vai ter ali um brilho sedutor de que ele supostamente satisfaria todo o nosso desejo, nossa satisfação. E ele vai ter um certo oco, né? Ele vai ter um certo vazio, porque ele não vai nos satisfazer de fato, não vai cumprir o que determina de fato. Né? Então, um mecanismo de recalque é isso aí, né? Ele que é responsável por realizar essa realização disfarçada e mascarada do desejo. Então, todo o processo inconsciente ele caminha numa realização do desejo, mas de um desejo mascarado. E quem mascara esse desejo é o processo de recalque, né? Então, dito isso, a gente tem que tomar, então, primeiras proposições de Freudiana na formação dos sonhos, que é os sonhos eles possuem o mesmo mecanismo da neurose. Ou seja, para Freud, a formação dos sonhos ele passa pelo processo de recalque, né? E o processo de recalque ele é o mesmo mecanismo da neurose. Ou seja, o sujeito neurótico ele tem a posição que o sujeito sonha à noite, ele procura realizar também no período de vigília de forma disfarçada. Quer dizer, ele tem ali, no processo de vigília, ele também tem uma relação com a realidade que a gente chama então de fantasia, ou seja, uma realização de desejo de forma mascarada com a realidade. E essa formação de desejo de forma mascarada com a realidade, a gente chama então de sintoma, né? Então, o que é um sintoma, né? É uma forma mascarada, né, de realizar os desejos, né, tal como sonho, né? E essa forma mascarada, ela tem, então, algumas características, né? Então, primeiro, um sintoma para a psicanálise, ela se põe sempre em uma neurose, né? E a principal neurose que a gente tem é a vida amorosa. Ou seja, todo mundo que sofre, ele sofre repetições na vida amorosa. Então, um parceiro que a gente escolhe, necessariamente é um sintoma, porque ele repete para o sujeito, ele não impõe uma certa dose de mal-estar, porque ele impõe uma certa repetição, né? E ele põe um certo sentido na nossa vida, né? Então, entretanto, aí tem uma coisa diferente. Todo sintoma em psicanálise, ele é uma realização velada, ou seja, o sujeito sofre, né, em primeira pessoa, ele se queixa desse sintoma, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma satisfação com ela, né? Então, todo sintoma em psicanálise, ele retrata uma certa dose de masoquismo velado. Quer dizer, alguma coisa que expõe muito mal-estar, mas o sujeito ele não consegue parar de fazer, né? Então, esse é o tipo de satisfação mascarada, né? Um certo jogo masoquista, né, que o sujeito sofre, mas não consegue parar de fazer. E ele quer dizer que ele tem um sentido, né? E esse sentido ele encontra na vida amorosa. Ou seja, assim como sonhos, que é uma realização de desejos, e a gente tem o sentido da vida amorosa, o sintoma também é uma realização de desejos e o sentido dele está na vida amorosa. Então, a gente tem 3 tipos de fenômenos neuróticos, que é a neurose histérica, da qual o sujeito ele sofre por uma pergunta, o que o outro deseja, né? O que é uma mulher? Então é o seguinte, do mesmo jeito que o inconsciente ele aponta um sentido, ele aponta também a falta de sentido, que é o enigma do desejo do outro, né? Então, frente ao desejo do outro, não dá para significar. Ou seja, de forma inconsciente, não dá para a gente determinar o que é um homem, nem o que é uma mulher, porque não existe essa representação no inconsciente. A histérica ela sofre disso, né? O que o homem que eu amo deseja, né? O que o outro deseja, né? E aí ela vai sofrer no corpo, né? Nas vivências do corpo, né? Com uma a menos de satisfação, né? A histérica ela se queixa, né?
de ter menos energia, de todo mundo ser feliz e ela não ser feliz, né? De ter um a menos de satisfação, né? Isso é uma queixa histérica, né? De ter uma a menos de felicidade, uma a menos de satisfação, né? E esse a menos de satisfação, ela aparece com o corpo, né? Com sintomas corporais, ou com a queixa histérica, né? De estar menos feliz, de menos satisfeita, né? Todo mundo é feliz, eu não sou. Então, isso é um tipo de... a histeria é um sintoma, e esse sintoma aparece também na fantasia, né? Já a neurose obsessiva, ela impõe na forma de um excesso, né? Quer dizer, um excesso de satisfação. O sujeito se sente culpado com um certo excesso de satisfação, né? Ou seja, isso aparece com a tentativa de negar todas as representações que põem em jogo a sexualidade, né? Uma certa satisfação. Então, ao contrário da histérica, né? Que tenta vivenciar essa realização total na vida amorosa, a neurose obsessiva tenta anular a vida amorosa, né? E essa tentativa da anulação do desejo da vida amorosa, ela aparece na forma de pensamentos obcecantes, ou seja, pensamentos que aparecem uma revelia do sujeito e que provocam um certo mal-estar, né? Esses pensamentos, eles têm história do sujeito, né? É uma certa história do sujeito, e eles vêm acompanhados com uma certa culpa, né? Então, o sujeito da neurose obsessiva é um sujeito extremamente culpado, que tenta negar o tempo todo o desejo, que tenta negar o tempo todo os afetos, né? E aí isso aparece então na forma de rituais. E aí Freud vai falar o seguinte, né? Que a neurose obsessiva é uma certa religião particular, né? Porque ele vai ter ali certas ideias fixas, né? Uma fixação grande nessas ideias, né? Ele não vai conseguir dialogar com essas ideias, né? Então, ao contrário da histérica, que ela funciona pela via do amor, a neurose obsessiva ela funciona com o ódio, né? Então, é um sujeito com ideias extremamente fixas, né? Com pensamentos extremamente recorrentes, com rituais que vêm com esses pensamentos, né? E esses pensamentos que expõe extremamente o mal-estar para o sujeito, porque esses pensamentos obcecantes, eles negam a lógica da consciência, né? E aí provocam uma certa culpa para o sujeito por ter esse tipo de pensamento, né? Então, um sujeito extremamente com crises de fúrias, com pensamentos obcecantes de ordem da sexualidade, ou então atos, né, que negam a própria moral dele, né? E aí a gente também tem as fobias, que em psicanálise muitos não colocam como uma estrutura, como um sintoma diferente, né? Que é a fobia a um determinado objeto sem razão, né? Supostamente, que é um cachorro, né? Uma mariposa, um cavalo. Os objetos da fobia, eles impõem um certo furo, um certo ponto cego nesses objetos, que eles expõem um certo enigma do desejo do outro. Quer dizer, toda vez que o sujeito ele põe ali o olhar num cachorro, numa mariposa, ou então ali no cavalo, que é o caso ali do pequeno Hans, em psicanálise, ele vai ter ali um ponto cego. É esse ponto cego no objeto que expõe o horror ao sujeito, né? Então, a gente tem aí a formação do sintoma. O que é primeiro, como é que o recalque atua no sintoma, né? No mecanismo do recalque, ali na passagem do desejo do inconsciente para o pré-consciente, né, para mascarar esse desejo, né, o recalque ele desloca o afeto da representação para uma representação corporal, né? Então, por isso que o sujeito ele sofre de um certo afeto corporal, né, de uma certa ausência, e essa ausência é vivida do corpo, com sintomas corporais. Na neurose obsessiva, esse deslocamento ele vai para uma ideia, ou seja, né, ali no fenômeno do recalque, a representação desse afeto ela migra para um afeto próximo, né? E isso aí produz pensamentos obcecantes, né? Na fobia, que se impõe para o objeto. O que acontece então no sintoma neurótico? Que essa representação que vai para o consciente, né, essa representação deformada, ela continua com ligação no inconsciente. Ou seja, ela é uma forma próxima de realizar esse desejo. Ou seja, de certa forma, a consciência ela consegue deslocar, consegue mascarar o desejo, mas só que
esse mascaramento ele é muito próximo, ou seja, ele é muito tosco, né? E aí ele continua produzindo mal-estar para o sujeito, né? Mas um mal-estar de forma velada, né? De forma mascarada, né? Então, como é que se interpreta o sintoma? Primeiro, o sentido do sintoma ele vai estar sempre na vida histórica e na relação do sujeito com a vida amorosa. Ou seja, esse sintoma que ele repete, esse conteúdo de sintomas, ele expõe na vida amorosa do sujeito, né? Ele é uma metáfora da vida amorosa. Ele expõe o sofrimento que escapa ao controle do consciente. Ou seja, lá, a histérica, né, ela vai colocar aí o seguinte, né, que, né, por exemplo, um sintoma, né, não existe um homem, né, que ele traz felicidade, né, então com um certo a menos, né, e ela vai pensar isso, ela vai se portar a isso, a própria revelia dela. Ao mesmo tempo, na neurose obsessiva, o sujeito vai ter pensamentos obcecantes, a própria revelia, né? Quer dizer, o sujeito ele não consegue parar de pensar. E a mesma coisa na fobia, né? O medo de cachorro, o medo de um objeto bem simples é a própria revelia. A ideia de consciência e de racionalidade eu não consigo dar conta, né? E outra coisa, o sentido desse sintoma ele vai deslocar sempre, né? Então, no momento da análise, esse sentido do sintoma, ele está em uma coisa, depois ele vai estar para outra, e depois vai estar para outra. Ou seja, é um processo de construção sempre infinito que o sujeito põe para análise até desgastar, né? O que a análise faz? Faz o sujeito produzir vários sentidos sobre o sintoma, até que esse sintoma ele perde a razão de ser, perde a importância e o sujeito para de sofrer com ele. Então é o seguinte, qual o papel de uma análise? No tratamento de sintomas, é fazer que o sujeito produza sentido sobre ele através dos acontecimentos da vida amorosa, até que esse sentido ele se esgace, né? Até que esse sentido ele pare de acontecer e o sujeito pare de sofrer com ele, né? É necessário a gente lembrar, pessoal, que Freud, a postulação de Freud é que o sujeito ele sofre com o sentido, né? Quer dizer, com a fixação do sentido na vida, né? Quando se expande o sentido, quando começa a colocar vários sentidos nesse acontecimento que produz sofrimento, esse sentido ele acaba perdendo a importância, né? E o sujeito para então de produzir com ele, e o sujeito ele coloca uma plasticidade e uma nova invenção nas formas de viver, né? Então, vamos ficar por aqui, né? Um abraço, até a próxima.